A palavra de Deus nos relata em Gênesis 21 sobre o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Vemos também neste capítulo que Sara, esposa de Abraão, já não se alegrava com Ismael, o primogênito, filho de Abraão e de sua serva egípcia Agar, e que por este motivo pede a Abraão que mande-os embora, tanto à mãe quanto ao filho. Mesmo entristecido com a situação, Abraão ouve a voz de Deus que o pede para dar ouvidos a Sara, pois sua promessa se cumpriria também na vida de Ismael. Dele faria uma grande nação. Abraão assim o faz, despede Agar e seu filho apenas com um odre de água e pão. Se Deus prometeu, Ele irá prover, não deixará mãe e filho no deserto morrer. Talvez fosse assim que Abraão pensava. Após andar por horas, talvez dias no deserto, a água e o pão vieram a se acabar. A mãe do garoto então o coloca debaixo de uma árvore e, se afastando, põe-se a chorar. E o anjo de Deus, ouvindo a voz do menino, bradou desde o céu e a pergunta: "O que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe na mão, pois dele farei uma grande nação." E Deus naquele momento abriu os olhos e ela viu um poço de água, que matou a sua sede e a do garoto. A Bíblia afirma que Deus foi com o garoto e este cresceu. Nesta narrativa, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é a fé de Abraão. Deus permitiu que este enviasse seu filho ao deserto, e a providência que Abraão deu a Agar e ao menino foi apenas água e pão, o suficiente talvez para apenas alguns dias no deserto, e depois a morte seria certa. Mas Abraão sabia que o que Deus promete, Ele cumpre. Abraão deu o suficiente para que o milagre de Deus pudesse se manifestar. Ele deu a água da vida e o pão que sustenta. Disse Jesus: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que beber desta água jamais terá sede." Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ele havia prometido um filho e, mesmo já velho, avançado em idade, viu cumprida a promessa. E a Bíblia afirma que a promessa foi cumprida no tempo certo. Deus não se atrasa. Deus faz tudo no tempo certo, acredite. Outra coisa que me chamou a atenção é o fato de Agar estar no deserto, esperando a morte, e o anjo do Senhor bradar dizendo ter ouvido a voz do garoto. E dito isto, abriu os olhos de Agar e esta viu um poço de água. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Abriu-se-lhe os olhos de Agar e ela viu o poço. Não disse que Deus fez aparecer o poço. O poço estava ali. Agar que não via. Quantas vezes os problemas, as dificuldades da vida nos impedem de ver? Quantas vezes achamos que está tudo perdido, descremos nas promessas que Deus nos fez, achando que tem demorado, que Ele não vai chegar a tempo para nos socorrer? Mas a Bíblia diz que de maneira alguma cochila e nem dormita o guarda de Israel. Salmo 121, verso 4. Deus cuida de você até nos pequenos detalhes. A bênção, a provisão, o socorro já existem. Você só precisa fazer como Abraão: confiar, manter os olhos abertos e crer nas promessas. Certa vez, Deus pediu a Abraão o filho da promessa, Isaque. Abraão levantou-se no dia seguinte e foi até o local do sacrifício. Abraão disse aos homens que com ele ia que ficassem ali, pois ele e seu filho Isaque iriam ali adorar ao Senhor e voltariam. Abraão estava crendo na provisão divina, pois ele disse: "Eu e o garoto voltaremos." Quando Isaque disse ao pai: "Meu pai, aqui está a lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício?" Abraão disse: "Deus proverá, meu filho." E foi Abraão até o último instante,
crendo na provisão, até o momento que Deus proveu o cordeiro. No capítulo 22 de Gênesis, verso 13, diz que Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro. Era preciso levantar os olhos e ver. A provisão já estava ali também, perto de Abraão. A sua vitória já existe. Veja, faça o que Deus tem pedido, crendo no milagre que já existe. Deus tem a provisão certa, no momento certo. Talvez as suas lutas tenham sido muitas. Você está muito machucado, sem forças para enxergar. Clame a Deus por ajuda, Ele também vai te ouvir. Em Jeremias 17, verso 14, vemos este clamor. Ele diz: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Às vezes, é preciso reconhecer que não há mais forças em nós e clamar por socorro. Você já procurou em tantos lugares, olhou para os montes e nada, procurou socorro em vão. Mas o teu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. A palavra de Deus veio a Ezequiel e o disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Estava Ezequiel ali prostrado, mas o Espírito entrou em Ezequiel e o pôs de pé. O anjo pediu a Agar para se levantar. A Ezequiel foi necessário o auxílio do Espírito, colocando-o de pé. E você? Deus está lhe fazendo o mesmo pedido. Levante-se, caminhe. Tenho promessas grandes para se cumprir em você e através de você. Agora, se você não tem forças para se levantar, peça auxílio ao Espírito de Deus e Ele irá te ajudar. Diga agora em alta voz: Espírito, coloque-me de pé. Eu preciso ver, preciso caminhar. Que Deus lhe dê forças nesta hora. Deus te abençoe e te guarde. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E você foi abençoado com essa palavra? Você quer cada dia receber bênçãos de Deus e compartilhar bênçãos também? Talvez essa palavra serviu para você. Talvez essa palavra vai servir para alguém que você conhece. Então, vai lá, acesse facebook.com/ds.pérolas e compartilhe bênçãos. Curta esta página. Eu garanto a você que sempre haverá uma palavra de ânimo, uma palavra que vai ajudar, uma palavra que irá transformar a sua vida. Deus te abençoe. Uma cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar.